Então, Anthony, estás preparado para mudar de vida? Mudar de vida? Pensava que estivéssemos aqui para falar de fotografia. Sim, trata-se de fazer um curso de fotografia e vídeo e de aprender a usar melhor a tua máquina fotográfica e a câmara de vídeo. Mas as noções técnicas que irás aprender neste curso servirão sobretudo para exprimir melhor o teu mundo interior, aprender a observar à volta para ver a realidade com os teus olhos e a exprimi-la através das tuas imagens. No fim deste curso, não mais te reconhecerás. Quer dizer que mudarei? Serei um homem diferente? Não mais me reconhecerei? Sim, não te irás reconhecer mais nos vídeos e nas fotografias que farás quando tiveres terminado o curso. Quer dizer que serei um homem mudado? Quer dizer que quando voltar a casa talvez a minha mulher não me reconhecerá mais? Bem, acho que isso é um pouco exagerado, Anthony. Assim, parece-me ter entendido que hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Digo bem? Sim. Então, comprei uma belíssima máquina fotográfica, Digital Reflex. Mas teria necessidade de algumas dicas para saber como usá-la melhor. Podes dar-me uma ajuda? Claro. Antes de mais nada, sabes o que significa fazer uma fotografia? Sim. Sei que é necessário enquadrar, clicar e depois examinar a foto. Isto é o que sei. Sim, em suma, estou curioso para ver essas tuas fotos. Na minha opinião, é melhor não. Assim peço-te uma pequena gentileza. Lembras-te de ter visto o filme Filadélfia? Sim. Lembras-te da cena em que o Tom Hanks entra no escritório de Denzel Washington pela primeira vez? Não. Denzel Washington disse: "Deves-me explicar as coisas como se fosse uma criança de 5 anos. Estou a começar das bases." E tu lembras do filme Pulp Fiction? Sim. Bem, sou o Wolf. Resolvo os problemas. Então, comecemos. Está bem, começamos agora pelos conceitos básicos. Para fotografar, antes de tudo, precisas de luz, porque fotografar significa precisamente desenhar com a luz. A luz bate nos objetos presentes na realidade e destes é refletida para os nossos olhos. De acordo com o comprimento da onda por parte da luz que é refletida, percepcionamos as cores dos objetos. A máquina fotográfica vê da mesma forma. Repara, quando pressionamos o botão da nossa máquina fotográfica, não fazemos outra coisa senão fazer entrar a luz através da objetiva e fazê-la bater ou no sensor digital, se utilizarmos uma máquina fotográfica digital, ou no filme, se estamos a trabalhar com uma máquina analógica. Porquê? Existe alguma diferença entre os dois? Sim, existem diferenças. Nós, neste curso, trataremos principalmente da fotografia digital, mas é útil compreender também o procedimento no filme. Repara, sempre que fazemos entrar a luz, esta vai bater no suporte que, tal como dissemos anteriormente, pode ser um sensor CCD ou um filme no qual é registada. Se estamos a trabalhar com um filme, é formada a denominada imagem latente, quer dizer, no filme existe uma transformação não ainda visível que precisa de um procedimento seguinte. A fase de revelação, na qual vamos ampliar este sinal tornando-o visível à vista humana. Parece uma coisa muito complexa. Sim, é complexa. Na realidade, além disso, todo este procedimento é feito na completa obscuridade. Devemos trabalhar no escuro para evitar sobrepor outras imagens às registadas. Na fotografia digital, o procedimento é ainda mais complexo, mas não para quem dispara a fotografia, porque a imagem vai bater no sensor e cada célula individual do sensor, os chamados fotodíodos, registam a intensidade. Fotodíodos. O que são? São os elementos individuais que constituem o sensor da tua máquina digital. São constituídos por imensas células pequenas, cada uma das quais registando o valor da luminosidade que a vai atingir. Ok. Isto depois na máquina é traduzido em termos numéricos e por isso em formato digital, que depois será reconvertido, desta vez não no escuro, mas num computador, numa imagem que pode ser impressa e depois conseguirás ver a imagem definitiva como acontecia na câmara escura. Uma pergunta. É realmente necessário saber tudo isto para se fazerem boas fotos? É útil porque usas os instrumentos para te exprimires, porque fotografar significa exatamente isto, procurar exprimir-te a ti mesmo. Deves compreender como estes instrumentos funcionam e conhecê-los melhor para saberes usá-los bem. Assim é também importante abordar estes aspectos. Mais à frente vais compreender o quão importante isto é. Na verdade, já entendi em termos gerais a diferença entre filme e digital. Mas dentro da máquina fotográfica, o que é que realmente acontece? Repara, se pensares a tua máquina fotográfica em termos elementares, nada mais é do que uma caixa escura com duas extremidades, onde se encontra um dispositivo óptico que serve para fazer entrar a luz no interior e um suporte que serve para registar a imagem que esta luz vai produzir. Podemos obter uma mesma imagem utilizando um simples pequeno orifício, o conhecido furo estenopeico. Que é? Vejamos um exemplo. Imagina que estás num quarto completamente escuro, no exterior do qual existe uma paisagem iluminada pelo sol. Se numa parede desse quarto fizesse um pequeno furo, neste furo entrarão apenas alguns dos raios luminosos que irão refletir nas coisas que estão em frente. Ok.
Estes raios luminosos entrarão no interior do quarto e irão bater na parede oposta, na qual se formará uma imagem daquilo que lhe está de frente. Esta imagem estará, porém, invertida e espelhada esquerda-direita. Porque está invertida? Isto deve-se ao chamado princípio da propagação retilínea da luz. Se tem um pequeno orifício e um objeto capturado da realidade, os raios luminosos destes reflexos devem passar obrigatoriamente através deste orifício. Claro. E assim os pontos altos irão passar no orifício e irão atingir a parte de baixo na parede oposta, enquanto que os pontos em baixo passarão através do orifício e irão reproduzir-se na parte de cima da minha imagem. Por isso também esquerda-direita. E o mesmo discurso aplica-se exatamente para a parte esquerda-direita de um objeto que irá reproduzir-se na parte oposta no interior da nossa câmara escura. Então esta é uma técnica antiga. Sim, o princípio do furo estenopeico já era conhecido desde os tempos de Aristóteles e foi o primeiro método pelo qual se conseguiu ver uma imagem da realidade no interior de uma câmara escura. Sim, mas desculpa, André. Mas como eram utilizadas essas imagens? Eram utilizadas principalmente pelos pintores que entravam no interior dessas câmaras escuras e redesenhavam aquilo que era reproduzido na parede oposta do buraco estenopeico. Na história da fotografia encontravam-se dois caminhos paralelos, um referente à formação da imagem e outro respeitante ao registro num suporte que permitisse conservá-lo ao longo do tempo, e conseguiu-se primeiro obter praticamente os instrumentos para reproduzir a imagem mais do que aqueles para a gravar. No entanto, procurou-se a partir do buraco estenopeico melhorar estes instrumentos para se obter imagens que fossem cada vez mais luminosas e visíveis, e o passo seguinte foi procurar expandir este furo para deixar entrar mais luz no interior da câmara escura. Mas o simples alargamento do furo não leva à reprodução de uma imagem, mas apenas leva à iluminação do quarto escuro. E por isso imagino que quanto maior o furo, menos existe este efeito. Sim, realmente perde-se todo o princípio que estava na base do furo estenopeico. Para se obter novamente uma imagem é necessária uma lente biconvexa que recolha toda essa quantidade de raios luminosos e os faça convergir novamente em pontos. E esta foi introduzida a partir do século XVI por Cardano, que introduziu pela primeira vez a lente biconvexa no interior de uma câmara escura. Graças a esta lente conseguiu-se reproduzir uma imagem muito mais brilhante em relação àquelas que se obtinham com o furo estenopeico. Então, como é que se chegou da câmara escura à máquina fotográfica? Bem, uma vez resolvido o problema de gravação das imagens, irei explicar-te como chegámos até aqui. Tinha de se introduzir dentro do aparelho componentes que servissem para controlar a forma como a luz atuaria no suporte. Estes componentes são o diafragma e o obturador, que possuem duas funções diferentes. O diafragma serve para controlar a quantidade de luz que faça entrar dentro do aparelho fotográfico e que atua sobre o filme. O obturador, pelo contrário, serve para estabelecer o tempo em que deixa atuar a luz no meu suporte. Imagina que o diafragma geralmente encontra-se situado no interior das lentes e é um dispositivo feito de imensas lâminas que, no final, se reduzem num diâmetro. Abrem-se. Sim, um orifício de diâmetro variável que deixa passar mais ou menos luz. Enquanto o obturador é uma espécie de cortina, atualmente existem de vários tipos, embora nas máquinas contemporâneas, na maior parte dos casos, seja uma espécie de cortina que se abre ou se fecha e, portanto, tem apenas duas posições, ou toda aberta ou toda fechada, e define o tempo em que a luz atua no filme ou no suporte que estou a utilizar para o registro das imagens. Ou Sim, o ruído que sentes é o próprio obturador que se abre e se fecha, o clique da fotografia. Então, resumindo, a máquina fotográfica é uma caixa escura na extremidade da qual de um dos lados existentes está aplicada a objetiva, que é um instrumento para recolher a luz e projetá-la sobre o suporte, que é o filme ou o sensor CCD. Ok. Para regular melhor esta operação, utiliza-se o diafragma, que define a quantidade de luz que deve entrar, e o obturador, que define quanto tempo a deve deixar atuar. Ok, mas há uma coisa que não compreendo. A luz, que é algo que não é tangível, que não se pode tocar, como consegue modificar o filme? Bem, os elementos sensíveis à luz que se encontram no nosso filme são os sais de prata. Estes, uma vez atingidos pela luz, sofrem uma mudança que não é visível à vista humana. Trata-se, na realidade, de imagem latente, porque é uma alteração no interior de cada um dos cristais de sal de prata que não podemos ver e que se pode tornar visível somente através do processo de revelação, especialmente com o líquido revelador, que é a primeira fase. Estas operações são realizadas, obviamente, no escuro, para que não seja preciso cobrir a imagem exposta no interior da máquina fotográfica. Durante estas operações, os sais de prata que foram atingidos pela luz transformam-se em prata metálica preta, porque sofrem uma transformação química produzida pelo líquido revelador. Obviamente, quanto mais luz atingir os sais de prata, mais material se irá transformar em prata metálica.
Produz assim uma imagem formada por pretos nas áreas onde a luz atuou, que são precisamente as áreas onde a prata se transforma em metal, e as áreas transparentes, onde, pelo contrário, a luz não atingiu o nosso filme. E nas digitais, como funciona? Nas digitais existe um procedimento semelhante, embora não idêntico, porque o suporte de gravação é claramente diferente. Tem-se um sensor CCD, que é composto de imensas pequenas células chamadas fotodíodos, cada uma das quais detecta a quantidade de luz que a atinge e transforma-a num impulso elétrico de intensidade variável dependendo da quantidade de luz que chega. O procedimento já não é fotoquímico, mas fotoelétrico neste caso, e assim o sinal luminoso captado pelas células torna-se num dado numérico que vai constituir a nossa imagem digital, que depois voltará a ser transformada através do software numa imagem real. Isto é algo que acontece automática e rapidamente? Sim, no momento do disparo, a máquina ativa todos os procedimentos para transformar exatamente a radiação da luz em dados digitais, que depois serão reconvertidos novamente em imagem. Muito bem, então façamos um pequeno resumo. Bem, então falamos dos princípios ópticos que levam à formação da imagem. Assim, partimos do furo estenopeico até chegar à lente biconvexa. Em seguida, é como surgiram os aparelhos fotográficos e os elementos que os constituem. E depois, analisamos também o processo de formação da imagem, quer em digital, quer em filme. E está tudo claro? Claríssimo.